Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais uma vez, a gente acaba virando assunto da gringa por conta de bizarrices que acontecem somente no Brasil, infelizmente, né? Inclusive é a terceira vez, acho que nas últimas 2 semanas, no máximo, acho que 1 semana mais ou menos, né? Porque eu lembro que eu fiz uns vídeos sobre esse tema, não lembro exatamente quando foi, mas basicamente a gente ficou conhecido internacionalmente mais uma vez por conta de uma porcaria aí que tá rolando com o PlayStation, por mais surpreendente que possa ser isso daqui. Então vamos lá ver a notícia. Basicamente é essa daqui, ó. Eu tenho anunciado aqui pra vocês um curso sobre criação de conteúdo que vai ajudar o criador de conteúdo que tá fazendo conteúdo e não consegue crescer mais, ou aquele que tá querendo começar isso, né? E eu comecei a colocar em prática algumas dessas dicas que eu peguei nesse curso, né? E eu achei muito interessante para trazer para vocês. Aqui é o Laboratório de Design, meu canal principal, olha só as visualizações dele. E aí, a partir daqui, clã, comecei a fazer as coisas que eu aprendi. Olha só que legal. Então, praticamente, ó, no dia que eu peguei mais visualização, eu ganhei 15 vezes mais visualização no meu canal. Eu achei interessante trazer pra vocês, que realmente é um bagulho que vai trazer resultado pra você. Então, dá uma olhada aqui na descrição, tá bom? Vale a pena. A Sony agora cobra taxas internacionais para compra de jogos no Brasil da PSN, da PS Store. A Xbox e a Nintendo opera 100% no Brasil, então eles não passam por esse problema, né? Qual é o problema que tá rolando, né? Muitas pessoas foram comprar aquele novo jogo que saiu agora da Sucker Punch, que no caso é... Como é o nome do jogo, mano? Ghost of Yotei, não é? Porque o outro era Ghost of Tsushima e agora é o Ghost of Yotei. O Dava Jonas até fez uma postagem sobre isso. Aqui é a postagem que o Dava Jonas fez. O PlayStation está cobrando IOF de 3,5% em compras digitais da PSN feitas no cartão. Ghost of Yotei está custando R$ 399 mais R$ 14 de acréscimo na taxa. Aí ele tá falando que a Nintendo e o Xbox não cobram isso. Tá aqui basicamente o valor, né? 14%. Muitas... Ghost of te cobrei. Nossa, parabéns, muito bom, Khan. Ghost of te cobrei, boa, gostei. E por que isso acontece? Por que tá cobrando isso, né? Vamos lá. Aqui no Brasil, recentemente teve aí uma lei que inclusive até gerou certa discussão, que foi basicamente o aumento do IOF. Eu não sei se você chegou a acompanhar essa questão do aumento do IOF. Teve até uma ida e vinda, porque, tipo, se eu não me engano, foi a Câmara disse que não podia, o Lula foi e canetou, aumentou o IOF, tipo... Ficou lá absurdamente caro o IOF, e aí a Câmara foi lá e disse que não podia, e aí o Lula pegou e recorreu da decisão, e aí passou, né? E aí... Deixa eu ver se eu acho a notícia aqui pra... Aqui tá a notícia, clã. Basicamente, o governo tinha aumentado o IOF, né? Que é basicamente o que você paga por transações de cartão de crédito, se você for comprar alguma coisa na gringa. Aí, além de você pagar as taxas que você já paga. Digamos que eu vou comprar um bagulho que custa R$50. Eu vou pagar lá as taxas que são um valor altíssimo. Acho que seja... Não sei se chega a 50% do valor, mas é um valor altíssimo. E, além disso, você ainda tem que pagar essas taxas aí de IOF, que vai ser um valor muito absurdo também, dependendo do que você tá comprando, né? E aí é justamente isso que tá saindo agora nas notícias, né? Mas por que que eles estão cobrando isso agora? Por que que eles começaram a cobrar isso recentemente? Bom, primeira coisa importante da gente entender como funcionam essas lojas digitais. Lojas como a Steam, como a Epic Games, são lojas digitais, correto? E nem todas elas funcionam no Brasil. Então quer dizer que algumas lojas você compra, ele tem um valor ali que é setado, digamos que eles querem que a conversão do dólar seja R$3 em vez de R$5, entendeu? Quando você for comprar, ele vai converter em dólar o seu dinheiro automaticamente, que nem acontece com o YouTube. O YouTube, ele paga pra gente em dólar, e aí a gente recebe esse dinheiro convertido em reais aqui no Brasil. E qual é esse dinheiro? De onde tá vindo esse dinheiro? Vem justamente do próprio brasileiro. Então quer dizer que se passa uma propaganda no meu vídeo, você tá vendo esse vídeo, tá gerando uma receita pro YouTube, e essa receita é passada pra mim depois. Então uma loja brasileira quer anunciar no meu canal, ela paga um dinheiro pro YouTube em reais, o YouTube converte esse dinheiro em dólar, e depois o YouTube passa esse dinheiro pra mim, que depois é convertido em reais de novo. O certo seria não converter, porque tem uma perca de dinheiro aí que a gente perde, inclusive, por IOF, né? 3,5% do meu salário todo mês é perdido por conta desse aumento de taxa que o Lula passou. Uma merda, né? Porque a gente já paga imposto. Eu pago contador, imposto de renda, Simples Nacional, um monte de porcaria. Eu pago tudo isso e agora tô pagando, na verdade, já há alguns meses, né? O IOF aumentado.
Só que isso tá afetando agora as pessoas normais, que nem você ou qualquer outra pessoa que queira comprar um joguinho. Por quê? Porque algumas dessas lojas digitais, elas não estão representadas no Brasil oficialmente, ou seja, são lojas que estão na gringa. A loja da Sony, ela não tá no Brasil. Então, quando você compra na loja da Sony, ele converte automaticamente, né, para dólar, e aí por isso que o preço das coisas da Sony é muito mais caro também. Muita gente pegou e deu exposed no Silksong, que foi um jogo que foi lançado recentemente, por R$60 na Nintendo eShop e também por R$60 na Steam, e lá na loja da Sony, na PSN, estava sendo vendido por R$120. Por que tava o dobro do preço, sendo que poderia estar mais barato e localizado? Por que os jogos da Sony, eles são mais caros na PSN? Inclusive, hoje tá uma situação meio estranha no Brasil, porque é mais barato você comprar um jogo físico no Brasil do que você comprar um jogo digital. E eu não entendo isso, cara. Sinceramente, não entra na minha cabeça que mundo que existe onde o jogo físico paga taxa, tem várias coisas, tem a mídia em geral, e o jogo físico custa mais caro do que a versão digital dele. Por exemplo, Ghost of Yotei, ele tá R$399. Eu imagino que o Ghost of Yotei, ele vai sair mais barato se você comprar ele na versão física. Deve ter cupom do Mercado Livre e você consegue comprar ele por muito mais em conta. Eu, por exemplo, comprei na pré-venda, inclusive, o Death Stranding 2 e eu paguei R$250, enquanto na PSN tava R$399. Então, hoje, se você tá comprando um PlayStation que é digital, você tá perdendo dinheiro, você tá tomando uma decisão ruim, porque depender da PSN é péssimo. Então, a culpa, na verdade, não é só do governo brasileiro. Tipo, são várias coisas que vão aqui afetando. A primeira culpa é, obviamente, da Sony, que simplesmente não fez a lição de casa e fez aqui uma loja localizada no Brasil. Não acho que seja um custo tão grande para a Sony manter uma loja localizada no Brasil e ter alguns funcionários para manter isso, e a quantidade de pessoas comprando na PSN, eu imagino que justifique esse valor que eles vão desembolsar, fora as taxas que eles não vão estar pagando, né? Mas a questão é, tipo, baratearia pro brasileiro, eles poderiam colocar um preço mais em conta nos jogos, que nem a Nintendo. A Nintendo, que é super criticada, ela tem uma loja no Brasil, e é por conta disso que sai mais baratas coisas aqui, que não faz muito sentido quando você pensa essas cobranças de taxa em coisa digital, né? Porque são coisas digitais, cara, não foi produzido ali, não tem valor agregado, sabe? O cara bota o preço que ele quiser. Então ele pode colocar um preço muito em conta e lucrar muito, porque vendeu muito, ou pode colocar um preço muito alto e tratar aquilo como um produto de luxo. E os jogos de videogame, eles não são tratados como produto de luxo na gringa. Estão começando a ser agora por causa da Apple, né? Mas no Brasil, eu acho que desde os últimos 20 anos, jogos de videogame são produtos de luxo, né? E a outra parte, a outra culpa vem justamente do governo, que sempre tá taxando cada vez mais e a gente não aguenta mais. Inclusive, o governo passado, né, do Bolsonaro, ele tinha assinado um decreto, editado um decreto para abaixar o IOF até zerar. Então esse valor que você paga de IOF nessas compras, nessas transações, zeraria até 2028. O Lula foi lá e mudou isso e aumentou. Então, agora a gente tá pagando mais IOF. Então, no meu caso, morre mais um pedaço do meu salário, morre um pouco do dinheiro que a gente gasta nas coisas. Se você for comprar coisa na gringa, vai morrer mais dinheiro ainda. E a parte triste é justamente quando as empresas de jogos, né, elas não têm representação nacional e você acaba pegando a tributação completa, os valores completos, porque o Brasil é muito complicado nesse sentido. O valor é muito desvalorizado do real. E o preço das coisas, né, em relação, tipo, ao Brasil, acaba sendo muito maior por causa do valor que é os impostos em geral. Então, por exemplo, eu sempre gosto de falar isso. Se você vai comprar uma coisa lá da gringa, se você importa, e eu já importei, muitas dessas coisas são importadas, só tudo aqui no meu cenário é importado. Você tem que cobrar o real como se fosse $1, R$10. Às vezes é $1, R$12. É triste, mas é a realidade. Essa é a realidade de quem compra coisa na gringa, né? Então, assim, é isso que você tem que pensar. Se você tá pensando em pagar taxa, obviamente, né? Então, saiu um console, tipo o Switch 2. O Switch 2 tá R$399, não vai sair por menos de R$4.000 aqui no Brasil, entendeu? E assim acontece com os jogos de videogame também, que são praticados preços mais em conta, se você for ver em comparação ao preço de dólar, porque o jogo de $80 sairia por R$800 aqui no Brasil, não tá saindo por R$800, tá saindo pela conversão direta, que é mais ou menos ali uns 400, 450, dependendo da situação. O dólar tá caindo cada vez mais, e eu acho que esse é o problema. O dólar sobe, tudo sobe, mas aí quando o dólar baixa, não abaixa nada o preço.
E agora a gente tá vendo uma situação que, tipo, o governo tá passando mais taxa ainda em cima e vai aumentando mais ainda esses valores que a gente tá cobrando. E isso vai virando uma cascata gigantesca. Porque você paga IOF em vários... Por exemplo, digamos que eu recebo meu salário, eu pago IOF uma vez. Aí eu compro uma coisa na gringa, eu pago IOF de novo. Eu compro um jogo na PSN, eu pago IOF mais uma vez. Então eu vou comprando várias coisas e vai pagando IOF. Eu compro uma coisa que foi importada pro Brasil e pagou IOF e eles colocaram o preço nisso. Então às vezes eu vou comprar, por exemplo, sei lá, qualquer coisa assim no mercado. Não precisa ser uma coisa de tecnologia, porque a maior parte das coisas de tecnologias não são produzidas no Brasil, né? E aí você vai pagar IOF, às vezes você paga 2 vezes o IOF, inclusive. Você paga em cima do cara que pagou e você paga de novo. Então é muito bizarro esses impostos que os caras aumentam. E assim, a gente já paga imposto demais. Não dá, não tancamos mais, não dá, mano. Tipo, eu sou uma pessoa que eu tô bem de vida. Eu recebo um bom salário no mês. Mas mesmo meu bom salário do mês, ainda eu fico pensando, nossa, mas tem mês assim que, tipo, sei lá, eu fico 50-50, saca? Por exemplo, esses dias eu fui no mercado fazer a compra, meu irmão, foi um rombo financeiro a compra. As coisas estão caríssimas no mercado. Antigamente eu lembro que eu ia com R$ 150 no mercado e eu fazia a compra do mês. Hoje, nem sonhando, eu consigo fazer a compra do mês com R$ 150. Aqui, eu vou falar sobre valores aqui. No Rio de Janeiro, tá tendo promoção aqui no Sabão e Caos no Guanabara. Quem vai no Guanabara sabe. E o Brilhante, que é o que eu uso, sabão em pó, não, sabão líquido, né? Ele custa mais ou menos R$19 3 litros. Tá muito barato, porque, tipo, é geralmente 30 pra cima. Então, R$19. Eu comprei 4 brilhantes. 4 brilhantes. E eu comprei um Omo, que tava barato pra caramba também. Eu comprei um Surf pra fazer limpeza de roupas brancas e coisas do tipo. Mano, só esses daqui todos já deu R$130. Só isso. Tudo bem que vai durar meses e outras coisas mais, mas mesmo assim, tipo, mano, era impensável você pagar isso alguns anos atrás, sabe? E o foda é que a tendência é ficar pior, a geração tá ficando cada vez mais estoica, né? A galera tá ficando cada vez mais decepcionada, mais triste, e a parte ruim é que a gente não tem muito poder sobre mudar isso, porque a gente vota nesses governos, né? As pessoas votaram no Lula, o Lula tá lá e o Lula vai ser reeleito, provavelmente, e ele tá aí, taxa da blusinha, taxa não sei o que, taxa do caralho a 4, e você acha que a tendência vai melhorar daqui a 4 anos? Provavelmente não. Então tá aí o vídeo que eu queria comentar com vocês, muito obrigado por assistir até aqui, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.